Ah, sabe que hoje estava tudo meio travado, minhas coisas. Celular, computador, estava tudo meio travado. Estamos no YouTube, inclusive, ao vivo. Dá uma olhada, vê se deu certo. Boa noite, queridos seguidores do YouTube. Estamos aqui com esse vídeo ao vivo e estamos numa aula pelo Zoom. Essa aula que eu estou dando aqui pelo Zoom é um desafio de 7 dias para mães. Mães que tenham vontade de melhorar a situação da educação dos seus filhos em casa, trazer mais leveza. Se a mãe está cansada, sobrecarregada com a educação dos filhos, não sabe como agir com determinadas situações, como situações de birra, como situações em que a criança não quer obedecer. Então, esse é o objetivo desse desafio, trazer ferramentas para que essas mães consigam lidar com essas situações dentro de casa e tragam mais leveza na hora de se comunicar com seus filhos e, como consequência, os filhos vão crescer e se tornar saudáveis emocionalmente, porque vão aprender, inclusive, habilidades novas, tais como obedecer, habilidades novas como o entender o não que eles vão, às vezes, receber, desde que esse não seja explicado. Isso também é algo bem importante, que o não precisa ser explicado, o não precisa convencer primeiro a gente, para depois que a gente consiga convencer os nossos filhos. Então, é para isso que serve esse vídeo ao vivo, e eu te convido, então, a dar um pulinho no meu Instagram, @EuSouRobertaPimentel. Dá um pulinho na bio, dá um clique, entra para o grupo do WhatsApp, que tu vai receber o linkzinho do Zoom para poder participar dessa aula e entrar com a gente nesse desafio que nós estamos já no segundo dia. Então, vamos começar a nossa aula. É bem importante que eu traga para vocês, antes mesmo de começar os ensinamentos, que eu traga para vocês algumas consciências para que vocês consigam entender as técnicas com mais facilidade, compreender, visualizar resultados, é bem importante, porque os resultados, às vezes, eles são tão sutis, primeiramente, que a gente precisa de algumas percepções para entender esses resultados. É super importante que eu fale para vocês sobre o cérebro da criança e, na verdade, do ser humano no geral. O cérebro da gente, ele é burro e preguiçoso. Ele é lerdo para trabalhar. Ele só vai agir quando algo fizer sentido. Ou então ele vai agir quando ele tiver recompensas. Ele está sempre atrás de uma recompensa. Recompensa é estímulo para o cérebro. Para o cérebro poder funcionar e criar novos hábitos. Então, na verdade, essas técnicas que vocês vão aprender hoje, elas vão ser novos hábitos para vocês. Então, é super importante que vocês ativem o cérebro de vocês através da comemoração. Quando a gente faz algo que para nós a gente identifica como sendo uma vitória, pá, eu consegui aplicar a técnica, eu vi que teve um pequeno resultado lá com meu filho. Então, filho, vamos comemorar junto. Quem sabe se a gente vai comer uma pipoca, vamos fazer alguma coisa que faça sentido para nós dois, para a gente comemorar uma mudança de atitude. Esta comemoração vai mostrar para o nosso cérebro que aquilo foi bom e o cérebro, então, vai se movimentar naquele sentido, não vai parar mais. E é por isso que a gente vai criando os hábitos. Pessoal que está no YouTube, dê uma curtida nesse vídeo ao vivo e caso você entenda que existem mães que você conhece que realmente precisariam estar escutando isso, que você está escutando agora, mande para essas mães, compartilhe com essas mães esse aprendizado, para que essas mães consigam trazer leveza para suas vidas. Ansiosa para descobrir as técnicas. Que legal, que amor. Então, cérebro é preguiçoso, precisa comemorar para ele poder se ativar e fazer alguma coisa. E agora, ó, eu e minhas colas, né? Vocês sabem que eu tenho cola, mas é que eu preciso entregar o máximo possível para as pessoas que me ouvem pelo respeito.
Eu sempre falo a mesma coisa. Respeito e consideração por quem me ouve. Meu filho fazendo um coração ali atrás, me mandando beijo. Querido. Vai fazer a técnica de novo com a mãe hoje? Partiu? Não, já vi que não quer. Então tem que arranjar outra parceria. Tá. Então, a tendência, se a gente não comemora, é simplesmente parar e não agir. Então, é por isso que a gente está nesse desafio de 7 dias, para que vocês aprendam a técnica, tragam para mim os resultados, para que eu possa ajustar essa técnica à medida que vocês forem entendendo como ela funciona. Às vezes é uma palavrinha que a gente diz errada que a criança não compreende. Então, a gente precisa ajustar essa técnica durante esses 7 dias. É só me chamar ali no WhatsApp, no grupo, que a gente vai ajustando isso tudo. É importante a gente falar sobre a criação de hábitos, porque as crianças criam hábitos em 3 dias. Então, vocês imaginem, aplicando a técnica, a criança compreendendo e trazendo os resultados, em 3 dias elas já vão ter essa mudança de hábito. A gente que é adulto leva um pouquinho mais, né? Porque a gente tem toda a questão lógico-racional que a gente se apega e a gente acaba demorando para compreender, demorando para se adaptar aos novos hábitos. Mas a criança não é assim. Em 3 dias ela já consegue se adaptar aos novos hábitos, tá? O que acontece com a gente? Aí eu trago para vocês assim, o nosso cérebro ele tem a parte de dentro e tem a parte de fora. E o nosso cérebro cresce de dentro para fora. A parte de dentro é a parte emocional, é onde a gente sente as nossas emoções, é onde a gente entende o que está sentindo no coração. A parte de fora é a parte lógico-racional, que cresce depois. Lembra? O cérebro cresce de dentro para fora. Isso significa que a criança, ela não tem essa parte lógica desenvolvida. Então, o que vai acontecer com ela? Ela não vai compreender certas coisas que são associações que tu faz no teu cérebro que tem a ver com lógica. Ela não vai entender. Tipo assim, filho, olha só, eu vou te explicar que assim, se tu continuar fazendo esta birra, nós vamos ter que mudar nossos hábitos. A partir de amanhã, nós vamos ter que fazer as coisas completamente. Porque se você percebe toda a explicação para a criança entender, ela não vai entender. Tem literaturas que dizem que a pessoa só desenvolve completamente o cérebro aos 28 anos. Então, isso significa que os filhos não vão entender. O que a gente precisa fazer para fazer uma criança compreender aquilo que a gente quer dizer? A gente precisa acessar a parte emocional do cérebro dessa criança. Oi, Gi! Meu amor, querida! Super aluna master! A Gisele, não a Girlene. A Girlene também é maravilhosa, super master. Mas a Gisele, que assistiu toda a nossa aula e está aqui de novo firmona. Parabéns, meu amor. Essa vontade que a gente tem de se melhorar é algo surreal, que não tem definitivamente como explicar. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Gente, 98% das mães não sabem o que estamos falando aqui. As mães têm a mania de dar explicações para os filhos e não parar para escutar o choro deles, como vocês viram agora há pouco aqui na prática. Quem sabe faz ao vivo para conversar com seus filhos, né? Aí, no fim, o pai teve que gerenciar toda a crise e depois, ó, viu? Ela parou. Terminou, se acalmou, o pai continuou o gerenciamento da crise e da birra, que era uma birra meio misturada de intencional com emocional e estou muito cansada. Então, foram 3 coisas ali que ele teve. Aí o pai administrou muito bem, com sucesso, que aí eu tive que, né, explicar que não ia ter como eu gerenciar aquela crise nesse momento. Porque o cérebro racional não raciocina. Não raciocina. O cérebro racional não está desenvolvido. Então, não adianta eu ficar conversando e tentar fazer ela me compreender, porque não vai. Ela vai primeiro tentar que eu compreenda o que ela está sentindo, para depois ela compreender o que eu estou dizendo. E isso tem a ver com a segunda técnica que eu vou explicar hoje, tá? Mas eu não vou aprender, não vou aprofundar agora. Então, eu quero perguntar para vocês, como é que a gente tem certeza que o cérebro da criança, o emocional, já está pronto
e o racional não? Porque a criança, quando nasce, o que ela faz? Conta para mim, mostra aí um gesto, mostrando o que a criança faz quando ela nasce. Ó, chora, né? Porque já tá pronto o emocional, ela já sabe o que é sofrer, sentir, tô saindo da barriga, socorro, Jesus, quero ficar naquele quentinho, o que eu quero fazer aqui nesse mundo aqui fora, por que eu tô aqui, né? Então ela já chora, porque ela já sente, ela já tá desconfortável em sair da barriga. E ela entender que aquilo ali está sendo ruim para ela está demonstrando através das emoções, né? Então, o que a gente precisa fazer? Conversar com as emoções dos nossos filhos. Vou te explicar uma coisa. Quando a gente é pequeno, a gente pensa que nossos pais sabem tudo. Mas sabemos também que eles têm o desejo sincero e absoluto de fazer tudo dar certo para nós. A gente sabe disso. E a gente só se dá conta de que eles são humanos e não sobre-humanos quando a gente cresce. E a gente, principalmente quando a gente vira mãe e pai. Por quê? Porque aí a gente se dá conta, meu Deus, aquilo que minha mãe passou comigo, eu estou passando agora. Eu também estou vendo meus filhos chorarem, eu não sei o que fazer com eles. Talvez seja a mesma coisa que aconteceu quando a minha mãe não sabia o que ia fazer comigo. E é o momento que a gente se dá conta de que a gente também é humano, é passível de erros, e que os pais, quando estão com a gente pequenos, eles têm ali a obrigação, talvez, e o que há de mais importante é lidar com as nossas emoções, mexer nas emoções. É tentar mudar aquele quadro que eles estão vendo na frente deles e tentar mexer com as nossas emoções. É bem interessante porque, assim, emoção, no latim significa ex movere, que é o colocar para fora. Por isso que até naquela primeira aula, que não ficou gravada, vamos repetir, sentimento é a leitura que eu faço do mundo, que é o que eu coloco para dentro, e a emoção é o que eu faço com o meu sentimento. Ou eu engulo ele, ou eu coloco para fora ele, e aí eu demonstro a emoção que eu estou sentindo com base no sentimento que eu estou, da leitura que eu fiz do mundo, daquilo que me acontece. A primeira coisa que a gente tem que dar para os nossos filhos, então, em razão de esse primeiro aprendizado, é clareza. A gente precisa fazer com que a criança tire do subjetivo, que é aquilo que está dentro dela e ela está sentindo, e coloque para o objetivo na forma de palavras que a criança vai colocar para fora. Tira de dentro e coloca para fora. A gente precisa trazer essa clareza para a criança. Aí agora presta atenção numa coisa. Tudo que os nossos filhos observam, tudo aquilo que eles imaginam, vai para a mente deles na forma de informação. É na mente que esta informação, que na verdade é processada através da nossa capacidade de fazer associações, e aí para vocês verem assim como vai acontecendo um movimento muito interessante, porque à medida que a gente estimula, o nosso filho vai desenvolvendo o neocórtex, que é o lado racional, mas eu preciso ir estimulando. Tá, não está desenvolvido, então deixa assim, não explica nada para essa criança. Não. À medida que eu vou explicando, eu vou desenvolvendo isso, essa parte racional deles. Mas eu preciso sempre entender que como o límbico, o emocional, ele é muito mais forte e já desenvolvido, eu preciso sempre, primeiro, falar com o límbico e, em segundo lugar, falar com o racional, tá? Então, essa informação que já está ali vai se transformar num pensamento ou numa emoção dentro de nós. Este pensamento, este sentimento e essa emoção vão ser colocados para fora na forma de uma ação, tá? Essa informação, por exemplo, olha só, vou transformar para vocês entenderem. Essas informações que estão na cabeça da criança, nós, como somos seres inteligentes, a gente tem capacidade de fazer
uma associação de todas essas informações e jogá-las para a nossa memória de longo prazo, tá? Como que eu vou fazer essa associação, que é uma ligação entre uma coisa e outra? Eu faço da seguinte maneira. Eu tomei um café muito cedo, então assim, agora já são 3 horas da tarde e eu já estou ficando com fome. Então isso significa, logicamente, que porque eu fiquei muito tempo sem comer, estou com fome. Vocês estão vendo? É a capacidade que o ser humano tem. Animais não fazem isso. Eles não fazem, eles não têm essa capacidade lógica, eles não têm o cérebro racional. Eles só têm límbico e tem uns que só têm o reptiliano, que é pior ainda, que é aquele cérebro que tu só reage. Tu só reage, tá? E aí, quando a pessoa tem essa questão do pensamento lógico, é a pessoa inteligente, ser humano, que leva para a memória de longo prazo aquilo que foi associado, tá? Ao final do meu dia, durante o meu dia, eu tenho essa capacidade de fazer isso. Quando a criança tem essa informação e aí ela sente, aí ela age, em 3 dias aquilo já virou um hábito. Imaginem a capacidade que as crianças têm. É muito impressionante. Por que será que situações iguais nos levam a escolhas diferentes? É muito simples. Cada pessoa tem uma experiência diferente de acordo com aquilo que está na memória delas. São as verdades de cada pessoa, que são construídas lá na infância com base naquilo que elas viveram, com base nas informações que elas tiveram, com base naquilo que elas viram, ouviram, sentiram o cheiro. Sabe que a gente tem memórias olfativas, né? Às vezes a gente sente um cheiro pela nossa vida e a gente diz, meu Deus, lembrei de quando eu estava andando de bicicleta lá na Redenção, por exemplo, que é um parque que tem aqui em Porto Alegre. A gente tem essa memória olfativa. Só que cada um entende as coisas de uma maneira. Aí vai ter uma outra criança que andou na Redenção, sentiu aquele cheiro, mas a memória dela é visual. Bah, quando eu olhei aquilo ali, eu lembrei que eu andava de bicicleta. Aí a outra vai dizer, mas como assim? Nada a ver. Não, mas eu me lembro que eu vi. Tu também viu? Não, mas para mim não ficou essa memória. Cada pessoa tem uma memória completamente diferente. Aí entra a questão de quando a gente é pequeno, as coisas que os nossos pais colocam na cabeça da gente. Tipo assim, uma menina escuta, homens não prestam. Aí ela fica ali a infância dela inteira escutando que homens não prestam. Ou homens dizem, mulher é tudo safada, tudo sem vergonha. Os homens escutam, meninos pequenos, mulher é tudo safada, sem vergonha nenhuma presta. Aí o que vai acontecer com esta pessoa no futuro? Ela vai fazer escolhas com base nesta verdade que está na memória dela. As meninas vão escolher homens que vão trazer só coisa ruim para a vida delas, porque o nosso subconsciente acaba atraindo as pessoas. Por quê? Porque daí vai ser legítimo aquilo que eu estou pensando. Viu só? Bem que a minha mãe dizia que homem não presta. A pessoa acaba agindo para dar legitimidade àquilo que ela tinha como crença. E os homens a mesma coisa. Bem que a minha mãe falou, mulher não presta, ela ó, pegou uma que não presta e vai pegar 10 que não prestam. Porque enquanto que essa crença não sumir, para que ele pare de atrair pessoas que sejam exatamente assim, do jeito que ele não quer, mas é do jeito que ele sempre viu. Então não tem outra opção, ele vai sempre achar. Até que ele consiga perceber e acabe com isso. É o ressignificar, né, gente? Que a gente sabe que quando a gente ressignifica nosso passado, o nosso futuro fica resolvido. Sempre. E aí que faz parte também do trabalho que eu faço, de mentoria, que mais adiante todo mundo vai descobrir como funciona. Dentro disso, a gente precisa falar do medo. O medo, ele é sempre com base em mentiras que foram contadas para nós. Aí nossa mãe lá, quando a gente é pequenininha, diz para nós assim, desce desse muro que tu vai cair, vai bater a cabeça, vai quebrar o pescoço, vai morrer. Quem nunca ouviu isso na sua infância? Já ouvimos, né?
Ouvimos na nossa infância exatamente esse tipo de coisa. Vai cair e se machucar. É uma verdade isso, gente? Bota um joinha para mim aí se vocês acreditam que isso é uma verdade. Então, eu tenho para dizer para vocês que isso não é uma verdade. Quer dizer, o que a mãe fala, que falava, é uma verdade. Mas a verdade não é que a gente vai cair do muro. A verdade é que talvez a gente caia do muro, talvez não caia do muro nunca, né? Então, a gente deixa de fazer coisas. Vocês veem essa pequenininha que estava chorando aqui agora há pouco. Sabe o que ela disse uma vez para mim? Mãe, eu já me lembro de uma coisa, ela estava andando de patinete e disse assim para mim: eu me lembro de uma coisa que tu disse para mim, mãe, que se a gente, quando acontece uma coisa ruim com a gente, daí a gente para de fazer aquela coisa, não faz nunca mais aquela coisa, aí a gente fica paralisado na vida, mãe. A gente tem que ir testar mais uma vez. Porque pode ser que a gente nunca passe por isso mais. A pequenininha de 8 anos, e ela tinha 7 quando ela falou isso. Recém tinha feito 7, agora ela recém fez 8. Ela entende já como pequenininha. Mas por que será que ela entende, Roberta? Vocês vão me perguntar. Porque ela é estimulada. Tanto é que quando eu digo para ela, por exemplo, assim, Manuela, tu tá fazendo uma birra que não é a birra legal aquela. Eu não gosto muito de dizer que é birra intencional, porque daí já, né? Digo, não é a birra legal. É aquela birra que tu tá fazendo porque tu quer uma coisa. Aí ela dá uma parada. Não é, já disse para mim. Mas ela sabe muito bem que é. Inclusive, quando eu chego para ela, eu digo assim: filha, olha só, vem cá. Quando ela tá assim, meio nervosa e tal. Deixa a mamãe ver o que tu tá sentindo, meu amor. Tu tá muito triste? Eu tô. Eu sei, a mamãe tá vendo que tu tá triste. Aí ela diz: já sei, mãe, já vai vir um mas no meio. Ela já sabe o que eu vou dizer. Mas, mesmo que a gente esteja triste, a gente tem que acalmar o coração, tem que respirar. Ela já sabe que vem um mas ali na frente. Que nem meu filho. Quando eu vou fazer a técnica, ele já levanta os braços. Tá, mãe, eu já sei. É a mesma coisa. Quando eu vou aplicar as técnicas. Quando é que a gente tem que parar de aplicar as técnicas, Roberta? Todas elas. A partir do momento que vocês veem que o filho de vocês já está agindo já com aquela habilidade adquirida. Se o teu filho já levanta os bracinhos para te dizer, mãe, já estou me sentindo amado, ele já adquiriu a habilidade que ele precisava. Quando o teu filho começa a te obedecer numa coisa que ele não obedecia antes, já não precisa mais aplicar aquela técnica, porque ele já adquiriu a habilidade de obedecer as coisas, de compreender o que é importante. Isso é importante de eu falar mais adiante também, de novo, repetir isso aqui, que é importante. Então, aquela pessoa que ouvia que vai cair do muro porque não sei o quê. Pois é, aí ela, por exemplo, vai ser um grande engenheiro. E esse é um exemplo que eu me dei conta de que eu podia dar ontem, eu nunca tinha dado esse. Só que aí ele vai subir numa altura de um muro, quem sabe, e ele ouve aquela vozinha da sua mamãe dizendo: vai cair, bater a cabeça, quebrar e morrer. E ele se paralisa e talvez não vá ser aquilo que ele nasceu para ser. Aí vocês imaginem uma pessoa que nasce para ser uma coisa, mas ela sofreu um medo tão grande na infância com aquilo ali, que depois ela cresce e não é o que ela nasceu para ser. É muito triste. Estou tão feliz de ver vocês hoje, que eu não via ninguém. Ai, me faz muito sentido enxergar as pessoas, é tão bom. A gente falar com telinhas pretas é uma coisa muito chata, ruim demais. O que a gente precisa fazer para acabar com os medos? Além das histórias que saram, que é uma outra técnica poderosíssima, um pouco mais longa, que não tem como ensinar agora, nesse momento. Mas também teremos a oportunidade de descobrir como fazer para a gente aprender mais adiante. A gente precisa, para acabar com o nosso medo, enxergar aquilo, nós como mães, para acabar com o medo dos filhos, enxergar aquilo, sabendo que aquilo não é uma verdade e tentando entender como que podemos cuidar daquela situação para que a gente tenha prudência ao invés de medo. O que eu preciso dizer para o meu filho quando ele pensa em subir no muro? Filho, olha para esse muro. Tu percebe que é um muro mais alto? Ah, sim, mamãe. Pois é. Como que você pode subir nesse muro tendo bastante cuidado para não cair? Ah, eu posso subir por aqui pelo canto, eu posso me segurar. Percebe como a criança vai criando uma maneira de agir sem que coisas ruins aconteçam para ela?
a gente começa a mostrar e ensinar técnicas para os nossos filhos, para depois o engenheiro subir lá no muro e criar coisas maravilhosas com aquilo que ele nasceu para ser. A criança vai criando habilidade de entender como fazer para evitar coisas ruins, como fazer para resolver problemas. Então, ela vai criar uma habilidade para subir naquele muro. E vai conseguir. Eu botei até um vídeo no meu Instagram mostrando ali a Manuela descendo de patins, uma lomba super íngreme, que eu ia lá, vamos, Ana, só cuida, como é que tu vai fazer? Quem sabe tu te agacha, testa a primeira agachada. Ou então vai, aí ela mesma, olhando para aquilo, foi lá e se agarrou no muro. E foi descendo bem devagarinho, agarradinha no muro. Descendo bem devagarinho. Foi muito interessante a tática que ela arranjou. Eu dei uma dica, que foi a de ela se agachar e descer com os patins, mas ela já visualizou outra, porque ela está muito habituada a ser estimulada a olhar as coisas e entender como que ela vai fazer para que nada de ruim aconteça, para ter mais segurança para fazer aquilo. Então, a gente usa a prudência, que a prudência é com base numa verdade, que a verdade pode acontecer ou pode nunca jamais acontecer. Quando a gente diz pode nunca jamais acontecer, é a fé. Eu acredito que pode nunca jamais acontecer. Ah, mas eu acredito que vai acontecer. Vocês percebem que o medo e a fé eles estão exatamente no mesmo lugar? Ou eu acredito que não vai acontecer de todo o meu coração, ou eu acredito que vai acontecer. Está no mesmo lugar. Só que um é medo e o outro é fé. O medo paralisa e a fé faz a gente crescer cada vez mais. Tem um aprendizado também bem legal, eu tenho uma ferramenta top sobre isso, que a gente também vai mais à frente falar sobre isso. Então, pensem vocês um momento, tá? Quando nos deparamos com situações desafiadoras em nossas vidas, sabe como que é o movimento do nosso cérebro? A gente se deparou com aquela situação. Tipo o engenheiro na frente do muro, tá? Meu Deus, preciso tomar uma decisão. Eu subo esse muro ou eu não subo esse muro? Eu preciso tomar essa decisão. Meu cérebro, sem eu não ter a mínima ideia do que está acontecendo, vai lá no meu passado, cavoca as memórias que eu tenho no passado de coisas semelhantes que aconteceram comigo, ou cavoca sensações iguais às que eu estou tendo agora. Eu olho para o muro, me dá medo. Eu vou lá atrás, busco situações de medo para dar sentido para isso aqui. Meu Deus, eu vou cair, bater a cabeça, quebrar meu pescoço e morrer. Vocês entendem como funciona esse movimento cerebral? Meu cérebro sempre vai no passado. As pessoas às vezes me dizem assim: ah, não, Roberto, mas eu não tenho nada lá no meu passado para justificar que eu não estou conseguindo fazer as coisas agora no presente. Você tem, sim. Só tem que dar uma cavocada. Roberta Pimentel Cavoca. Eu sou a rainha do cavoco. Eu sou a rainha do cavoco. Eu vou cavocando, eu vou fazendo pergunta e a pessoa vai indo e vai acessando. E aí, quem sabe, lá naquele momento, o que tu acha? O que tu sentiu? Ah, pois é, mas quando foi a primeira vez que tu sentiu isso aí que tu tá sentindo agora? Sente, acessa esse teu sentimento agora. E a pessoa, bah, tô sentindo, meu Deus do céu. Verdade. Lá quando eu era adolescente, aí eu digo, tá, mas quem sabe a gente vai um pouquinho mais lá para trás. E não é com transe hipnótico, não. É porque o transe hipnótico, na verdade, ninguém me diga que é inconsciente, porque não é, tá, gente? A gente fica consciente no transe hipnótico. A gente lembra de tudo que aconteceu, ninguém esquece. Só que o nosso cérebro quer estar em transe hipnótico. Por que que ele quer? Porque naquele momento ele entende que vai resolver os problemas da vida dele com aquela pessoa que está ali na frente. Porque a gente cria uma confiança. Eu crio uma confiança com a pessoa, ela entende que aquela pessoa, ela entende que eu vou resolver o problema dela, então ela solta a vida dela. E ela se permite acessar o seu passado. É exatamente isso que acontece. Por que que eu trago essas consciências para vocês agora? Porque vocês, mamães, são capazes de acessar o passado de vocês para entender por que que vocês agem hoje do jeito que agem, que está talvez criando traumas para os seus filhos, permitindo que eles passem por situações
perturbadoras, e ao invés de pegar essa situação perturbadora, construir uma história que cura e fazer ela cessar, vocês deixam que ela cresça e vire um trauma, que é exatamente isso que acontece. Se acontecer uma situação perturbadora com o teu filho e tu não souber como lidar com isso, com histórias que saram, ou com contagem regressiva, que vai ser o que eu vou explicar hoje, ou com técnica do... A primeira técnica que nós ensinamos hoje, que é a técnica do construindo laços. Se vocês não souberem fazer isso, vai virar um trauma. Vai ficar guardadinho no subconsciente e esse trauma vai vir à tona assim que essa pessoa se encontrar numa situação desafiadora de tomar uma decisão. E é o que nós estamos falando aqui agora. Geralmente, a situação que eu tenho no passado, que é onde meu cérebro vai buscar, é a situação de quê, gente? Ninguém tem tulipas, nem rosas e nem nada no passado, né? A gente tem dor, principalmente a nossa geração. Então, a gente acessa as nossas dores do passado para dar sentido para o que está acontecendo para nós aqui no futuro. Tem pessoas que quebram as empresas lá atrás, quando vai montar uma outra empresa agora, socorro, não quero mais isso. Meu Deus, mas por que eu fico paralisada? Eu não consigo mais montar nenhum negócio. Eu não consigo montar porque eu ainda estou com aquela dor do passado e ela não ficou curada de quando eu quebrei, perdi meu dinheiro, fiquei até passando fome. Não vou nunca conseguir romper essa barreira se eu não ressignificar aquilo que estava lá no meu passado. Segunda coisa, já falei do engenheiro, né? O engenheiro ouve a vozinha, se paralisa. Se você quer que o seu filho tenha essa habilidade de fazer escolhas, e aí é onde a gente consegue criar nele a saúde emocional, eu preciso ajudar o meu filho a desenvolver essa habilidade. Mas primeiro, eu preciso me responsabilizar. E aí entra a autorresponsabilidade pelas escolhas que eu estou fazendo hoje, da maneira como eu ajo com ele, se eu grito com ele, se eu brigo com ele, se eu bato nele. Eu preciso parar hoje com essas atitudes para eu evitar os traumas no coração dele. Então, meus queridos papais, mamães e futuros papais e mamães, porque se eu soubesse, quando eu ainda não era mãe, isso tudo precisava ter no coração para ter um filho, eu teria feito todos os cursos do mundo antes de ser mãe. Então, eu indico também os meus cursos e todas as coisas que eu faço, minhas mentorias, para pessoas que não são pais e mães. Porque a gente cai de paraquedas na maternidade e a gente pensa que vai ficar louca. Vocês já passaram por isso? Catuca o marido aí, quem tá com o marido do lado. Catuca ele aí, ó, pá, pá, pá. E aí, tu pensou que ser pai era assim? Não, amigo, ser pai não é. Aí, cada vez que mais cresce, catuca o marido de novo. Pensou que era fácil ter filho adolescente? Não. Catuca de novo. Pensou que era fácil quando os filhos começam a trabalhar? E vem com as loucuras do chefe lá? Né? Ninguém aprende antes. A gente cai do paraquedas lá, só se ferra no começo, até que a gente então descobre que dá para adquirir as habilidades, não é mesmo? Mas daí já estamos lá dentro da confusão. Então o negócio é partir para um desafio de 7 dias com a Rô. Então, por que os pais têm tanto poder sobre os filhos? E aí já começa a primeira técnica. Porque os pais têm intimidade com seus filhos. Quando a pessoa tem intimidade com alguém, o que ela faz? Entrega nas mãos desta pessoa a chave das emoções dela. Isso significa o quê, gente? Todas as pessoas podem errar ao longo do dia do nosso filho. Pode a professora chegar lá, ferir o teu filho porque ela gritou, porque ela disse que vai escrever na agenda. Pode o chefe lá dizer que o teu filho fez uma coisa errada lá no estágio que ele está fazendo, no seu primeiro emprego, e o filho voltar desesperado, de dor para casa, de tristeza. Pode aquele filhinho pequenininho que foi para a creche e lá foi um horror a situação com as prof lá da creche e ele voltou ferido, porque talvez elas tenham pego uma orelha, aconteceu isso com meu filho, a professora da creche pegou meu filho pela orelha. Mas a partir do momento que você, pai e mãe, recebe o seu filho em casa
ao final do dia, está tudo resolvido. O seu filho precisa de você, mãe e pai. Seu filho não precisa de uma psicóloga. Seu filho não precisa de psiquiatra, muito menos de remédio. Seu filho não precisa de coach. Seu filho precisa de você. E é por isso que os atendimentos que eu faço, embora eu seja o que se chama Family Coach, que é a treinadora de famílias, eu não atendo crianças, eu atendo mães e eu atendo a criança pelo olhar amoroso de sua mãe. Por que que eu faço isso? Porque as crianças não precisam de mim. As crianças precisam da sua mãe. E é por isso que eu oriento mães e eu trago habilidades que as mães podem adquirir para resolver a educação dos filhos em casa. É esta minha crença, é nisso que eu acredito. E o meu método é trabalhado dentro disso. Quando seu filho chega em casa, ele não precisa de mais nada. Por isso que acontece, as creches às vezes é um horror. As crianças é um pandemônio na creche, mas a gente olha e vê que a criança é feliz. Como já disseram para mim, Roberta, a gente vê que a tua filha é feliz. Claro que ela é feliz. Ela tem um lar que acolhe ela quando ela faz coisas do tipo que aconteceu aqui hoje, que as meninas que estavam aqui no início viram. E não batem nela, não botam de castigo. O que que aconteceu? Minha filha subiu e eu disse para ela, filha, isso tudo que tu tá fazendo é uma birra intencional, que é aquela birra que tu sabe que a mãe não aceita, eu só aceito argumentos, e tu não vai sair de casa mais. E agora o papai que vai cuidar de ti e a mãe vai descer para a live. Pronto, desci, ela deu uma chorada, acho que durou 1 minuto só. E acabou. Tá em silêncio, tá comendo a jantinha dela, tá no quarto em paz. E terminou. Porque a birra intencional, ela precisa ser resolvida imediatamente com limite. A emocional é completamente diferente. Então, precisamos também pensar que na infância dos nossos filhos a gente tem que ver a importância dos ambientes. Os ambientes, eu não digo externos, são ambientes internos mesmo, mães e pais. Quando o nosso filho vive num ambiente de insegurança, por exemplo, quando ele escuta uma mãe ou um pai dizendo: eu vou me embora dessa casa, que eu não aguento mais. Ah, já falou isso, Roberta? Muitas vezes. Inclusive, uma vez, só para vocês terem uma ideia, eu tinha a Manuzinha, bebezinho, pequenininho, no meu colo, e o Matheus era maiorzinho, tá? O que que eu fiz aquele dia? Eu simplesmente, estávamos de carro, começou todo mundo a gritar dentro do carro, começaram a fazer uma confusão inexplicável. A Manuzinha acho que tinha 1 ano, ela não era tão bebê, não. Ela já tinha 1 aninho, assim, mas ela era pequenininha, ou talvez não tivesse 1 ano. Eu simplesmente esperei meu marido parar o carro, saí porta fora, caminhando pela Juca Batista de noite, que é uma rua aqui enorme, uma loucura. Caminhando com a criança no colo, não podia deixar o piá pequeno. Deixei o filho e o marido dentro do carro e saí caminhando pela rua. Eu vou me embora, não volto nunca mais. Bem assim, eu disse, agora vocês fazem ideia do sofrimento que meu filho teve ali, dentro daquele carro. Pronto, tô abandonado. Sabe quando é que eu me dei conta que as minhas atitudes não eram legais? Quando uma vez eu fui pedir uma comida, não falei sobre isso na outra live, tá? Na outra aula, mas que bom que me veio isso na cabeça agora. Qual foi o momento do meu despertar? Foi em 2018, quando eu fui pedir uma comida para uma senhora, que eu moro aqui dentro de um loteamento, e dentro do loteamento, o loteamento é aberto. E tem os condomínios dentro que são fechados. Eu morava no loteamento no aberto, agora eu moro num condomínio fechado. Dentro do loteamento, e eu liguei para uma senhora que fazia comida e vendia ali, aqui perto. Liguei para essa senhora. Ah, a senhora pode me ver uma comida e tal? Tá, encomendei. Tá, onde é que a senhora mora? Eu disse, eu moro naquela rua tal, que fica em frente aqui à área de preservação permanente, tem um mato. Ah, eu sei onde é. Na casa onde aquela mãe grita com os filhos. Gente, aquilo ali foi como se ela tivesse me dado de pau na minha cabeça. Eu parei assim no telefone, eu não consegui falar mais. Até hoje eu não me lembro o que que eu fiz, se eu desliguei, se eu acabei, não quis mais a comida, se eu peguei a comida, eu não sei, eu bloqueei depois daquilo. Eu só lembro que naquele momento
Eu disse para mim mesma, foi a última vez que eu escutei isso. Nunca mais isso na minha vida vai acontecer. E eu vou hoje tomar essa decisão. E é por isso, mãe e pai, caso tu em algum momento tenha se constrangido com esta aula, saiba que tu precisa parar hoje com essas atitudes e nunca mais permitir que a tua vida vire nisso. Porque isso causa trauma para os teus filhos e eles vão carregar, sim, isso para o futuro deles. Vão! Eu digo que sim, enquanto que tu não resolver. Ah, Roberta, como é que tu resolveu isso tudo? Me ajoelhando e pedindo perdão. Porque a gente precisa, para resolver na cabeça dos nossos filhos, todas as porcarias, para não dizer palavrão, porque eu sou crente, não posso, todas as porcarias que nós fizemos para os nossos filhos pedindo perdão e acessando aquilo de volta. Meu filho, lembra aquela vez que a mãe fez isso, por mais que doa, gente, vai doer, certo? Certo, dói pra caramba cada vez. Faço isso até hoje. Há mais de 5 anos que eu peço perdão pro meu filho, que ele foi o que mais sofreu. Há mais de 5 anos que eu sento com ele e digo, filho, lembra aquela vez que a mãe pegou o chinelo, virou tu de costas. Papai segurou os braços e nós seguramos as pernas e eu bati de chinelo na tua bunda. Pois é, lembro, mãe. Sim, filho. Como que tu te sentiu, filho? Ai, mãe. Pois é, no início ele dizia, bah, fiquei muito triste, fiquei muita raiva. Imagina o teu filho falando isso. Gente, a treva, a treva. E aí tu diz, pois é, filho, com relação a este momento, a mãe te pede o teu perdão. Te entrego o meu coração nas tuas mãos, para que tu nunca na tua vida sofra lá no futuro por causa deste momento. E que tu nunca repita isso com os teus filhos, que a mãe era uma imbecil, uma quadrúpede, uma débil mental. Eu não sabia nada do que hoje eu sei. Então a mãe te pede perdão. E assim eu fiquei. Até que, Roberta, quando que tu parou de pedir perdão? O dia que eu acessei essa cena, mais uma vez, meu filho disse, não, eu já te perdoei, mãe. Tá curado. Tá curado desta cena. Partiu para as próximas. Lembra, filho, aquela vez que a mamãe gritou contigo? Uma vez dentro do banho, gente, para vocês terem uma noção. A gente entrou, o Matheus tinha mania de gritar e dar em mim. Eu dentro do banho, dando banho no guri, ele bem pequenininho, tinha 3 anos. Ele deu um tapão na minha cara. Plef! Sabe o que eu fiz? Plef na cara dele. Dei um tapão na cara do meu filho. Depois eu me arregacei dentro do banho, me atirei para dentro, me agarrei nele, porque aquilo foi uma coisa que quando ele agiu daquele jeito, as minhas amígdalas foram sequestradas. Amígdalas cerebrais, elas são responsáveis ali pelo instinto. São duas, parece amígdala de garganta, fica lá no cérebro. 2 amígdalas. Quando a gente sequestra as amígdalas, que elas são responsáveis pelo controle emocional, imagina o que acontece. O cérebro reptiliano salta na pessoa, que nem uma cobra. É isso que acontece. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Filho, lembra daquela vez? Aí isso aí ele não lembrava. Aí eu tive que explicar detalhadamente. Tu tava no banho, a mamãe foi, e daí tu, pá, deu um tapão na minha cara, e a mãe, pá, deu um tapão na tua. Ele fez assim, mãe, tu deu um tapa na minha cara. Dei, filho. Exatamente isso que eu fiz. Aí sabe o que que é isso, filho? A mãe desnorteada, burra, imbecil. Aí expliquei das amígdalas do cérebro. A mãe ficou com tanta raiva naquele momento que houve o sequestro, o neocórtex, que é o raciocínio, sequestra as amígdalas. E aí a gente age por impulso. E aí, filha, a mãe te entrega meu coração, é a mesma história. Tu me perdoa. Só que aí eu tive que passar por isso muitas vezes, e por cada cena da vida muitas vezes, para contar novas histórias daquilo ali para ele. E curar, o meu filho disse, sob pena dele fazer com os seus filhos isso. Então, agora a gente pode começar a técnica. Lar inseguro, mãe fugindo, que nem eu fiz. Lar onde tem pais superprotetores. O que é superproteção? É quando a gente impede o nosso filho de fazer escolhas.
A gente pode permitir que nossos filhos façam escolhas em todos os momentos da vida, em todos os lugares, com relação a tudo, desde que não tenha nada que seja permanente. Por exemplo, uma criança querer fazer uma tatuagem, botar um piercing, coisas permanentes na vida dele, a gente não pode deixar que eles façam escolhas. A gente permite que eles saibam que eles podem botar no mural dos sonhos uma coisa que eles queiram fazer, ou então eles podem ouvir argumentos, dar argumentos. Não, filho, neste momento, em razão de ser algo que te traga uma consequência permanente para a tua vida, a mãe não vai te deixar nesse momento. Mas é importante que o nosso não seja explicado, convença a nós mesmos primeiro. Por exemplo, se meu filho pedir para pintar os cabelos, isso já aconteceu uma vez, ele não chegou a pintar, mas ele pediu, mãe, quero pintar os cabelos. Ah, não, filho. Aí eu fiquei pensando, tá, mas se ele pintar o cabelo cresce, né? Então, eu não me convenci daquilo, eu fiquei parado no ah, não, e fiquei só olhando para ele. Ele, mas por que não, mãe? Posso pintar meu cabelo? Deixa eu pintar o cabelo. Mãe, deixa eu pintar, todo mundo pintando, também quero. Eu fiquei pensando, bom, eu já tinha as habilidades, só fui fazer uma construção. Tá, deixa tu pintar teus cabelos, porque se eu for pensar, filho, construir com ele, cabelo cresce, aí tu pode ir cortando e tu vai ficar com tua cor original. Assim que tu tiver a capacidade, a resiliência, esperar que teu cabelo cresça. Só que vai demorar um pouquinho, mas ele vai crescer. Ah, pensando bem, acho que não quero pintar, né, mãe? Vocês viram que coisa interessante? Argumenta, vai indo, vai fazendo perguntas, teu filho acaba desistindo. Se é algo que não faz sentido para ele, é só porque ele quer imitar os outros, né? Partiu para a técnica, então, dos construindo laços, e eu não tenho ninguém que me ajude a fazer essa técnica. Mateus! Ele não está, eu acho. Então tá, vamos fazer a técnica nós mesmos. Eu vou fazer os dois papéis. Mas antes eu vou explicar que os nossos filhos, na verdade, eles têm um tanque de combustível. Qual é o combustível que se coloca lá dentro desse tanque, Roberta? Amor. Tá, mas quando é que eu sei que tem que encher o tanque, Roberta? Quando eu vejo que meu filho está impaciente e me cutuca, bate em mim, grita, ele está querendo amor. Sabe como é que a gente enche o tanquezinho de amor? Dá uma paradinha no que está fazendo, pega um minutinho, que nem eu fiz com a Manuela hoje de tarde, peguei e saí correndo atrás dela, catei ela, botei em cima do sofá e disse, agora eu vou cheirar esse pescoço, cheirei, beijei, ela riu. Um minuto, tá, mãe, já deu que eu quero brincar. Pronto, parou de me cutucar. Encheu o tanquinho de amor, porque se eu ficar, para aí, filha, não, minha filha. Ah, não pode, filha. Agora não, filha. Ela não vai sair dali. Não vai, nunca. Ela vai morrer aqui, enlouquecendo, atordoando. Ela vai morrer ali. Enche o tanquinho do teu filho, toca nele, faz carinho. Por que isso? Porque a nossa pele tem transmissores que são ligados diretamente ao nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional. E essa ligação faz o que acontecer? Tocou no teu filho, ele imediatamente sentiu na forma de emoção. Isso é incrível. As dermatologistas ficam doidas com isso, porque a pele, ela sente e vai direto para o teu cérebro límbico. Sabem que tem até um teste, olha que coisa interessante. Crianças foram enfermeiras, tá? Isso aí foi feito uma descoberta, era um hospital nos Estados Unidos, se eu não me engano. Nesse hospital existiam crianças que parece que um percentual altíssimo das crianças que ficavam com uma determinada enfermeira que se desenvolviam e saíam da incubadora muito rápido. E ninguém sabia o que era. Meu Deus, essa enfermeira especificamente que consegue que as crianças se desenvolvam e saiam da incubadora. O que será que está acontecendo? Será que ela é um anjo de Deus? E sim, ela era um anjo de Deus. Por quê? Botaram uma câmera escondida. Esta enfermeira fazia carinho nos bebezinhos pequenininhos dentro da incubadora. Ela acarinhava os bebezinhos ali por alguns minutos. E esses bebês se desenvolviam no turno dela e no das outras não. Simplesmente porque ela fazia carinho no bebezinho na incubadora. Ligeirinho ele estava fora, já ia para o colo da mamãe.
Gente, eu fiquei muito emocionada quando eu vi essa reportagem, esse estudo que foi feito e esse teste, por que que acontecia isso? Depois foi feito esse estudo todo baseado no toque físico. Na dúvida, se o seu filho tem como forma de amor o toque físico, faça carinho, porque a pele está ligada no límbico. Então, na dúvida, eu já faço carinho. Nem me importa se meu filho é a forma de amor dele ou não. Enchemos o tanque. É importante, claro, mesmo que a gente saiba que a questão da pele é importante, toque físico é importante, o importante é a gente usar a forma de amor do nosso filho. Ai, mas como é que eu vou descobrir, Roberto? Socorro. Como é que eu vou saber disso? De que maneira que eu descubro isso? Faça perguntas para o seu filho, e aí, então, vai vir a técnica que é a seguinte. Quando a gente vai dormir, existe um período do nosso sono, que, se eu não me engano, é o nível 5 do sono, que se chama sono REM. É uma sigla REM. Rapid Eye Movement. É quando o olhinho tá naquele movimento rápido, sabe? Quando a gente vê uma criança dormindo, que o olhinho vai, parece que fica mexendo lá por dentro. Aí a gente fica olhando para a criança assim, mexendo o olhinho, é muito engraçado isso. Pois então, este momento, que é o do sono REM, e se eu não me engano também, ele dura ali 1 hora, pode durar menos, mas ele vai até 1 hora. É o momento em que o nosso cérebro vai fazer aquelas associações que eu falei. Vai fazer as associações de todas as informações que ele recebeu ao longo do dia e vai levar para a nossa memória de longo prazo, que é uma memória que fica no futuro, porque nós temos as memórias que ficam no passado e temos as memórias que ficam no futuro. Então, essa associação leva para a memória do futuro. Que memória é essa? É uma memória de onde eu tiro, por exemplo, o estudo que eu faço. Aí eu vou fazer um concurso, tá? Vou fazer o concurso. Da onde que vai sair o aprendizado que eu estudei? Vai sair da minha memória de longo prazo que ficou lá na frente. Sai da memória, vem para o meu consciente e eu consigo responder aquela pergunta. A memória de longo prazo é o meu inconsciente, gente. Também pode ser chamado de subconsciente, tá? A memória de longo prazo que fica no meu subconsciente vai armazenar. Ah, tá, mas e agora, Roberta? Vai armazenar o que exatamente na minha memória de longo prazo? Armazena duas situações. Ela armazena aquilo que mais fez sentido para mim no meu dia, ou ela vai armazenar a última coisa que eu vivenciei antes de dormir. Por isso da importância de não ter celular, não ter televisão, de ter ali uma conversa com seu filho, onde você vai fazer o seu filho se sentir amado por você e ele vai crescer com saúde emocional, com capacidade de fazer escolha, de administrar as escolhas que ele fez. Vamos ver o que estão falando aqui no chat, que está me dando curiosidade, não aguento, não consigo nem tirar meu olho dali. Meu filho está aqui escutando e acabou de dizer que estou 19 anos atrasada e se eu estou pensando em ter outro. Diga para esta joia rara da sua vida, ali, ó, diz para ele que nunca é tarde para amar o filho. Perfeito, Ju, muito obrigada. Nunca é tarde para a gente mostrar para o nosso filho que a gente ama ele. Nunca é tarde para o nosso filho entender que a nossa mãe nos ama e emocionalmente mudar a sua vida. Gisele, parabéns por acreditar que todo esse ensinamento vai fazer parte da tua vida e te fazer ter muitos ganhos em atender as tuas clientes de maneira mais amorosa, fazer a tua cliente se sentir amada por ti e voltar para a tua cadeira, que é o que eu sinto, por exemplo, que a Gisele corta o meu cabelo e a Gisele tem uma maneira toda especial de tratar as pessoas. E agora, a partir desse desafio de 7 dias, ela vai, então, trazer outras coisas mais maravilhosas para o público dela.
que vão fazer sentido para aquelas pessoas que estão ali. Tipo esse toque físico que eu te falei, que as pessoas precisam de carinho, de abraço. Isso cada vez eu tenho visto mais na minha vida, sabe? O quanto que as pessoas estão carentes disso, de amor, de atenção, de compaixão. Elas precisam de uma palavra amiga. É muito fora do comum isso. Até inclusive para que isso ajude elas na criação dos filhos. Então partiu. Tô lá com a minha criança quase dormindo. Quando ele já tá assim, mãe, não fala mais, porque eu não consigo mais. Filha, você se sente amada pela mamãe hoje, no dia de hoje? Você se sentiu amada pela mãe? Ai, mãe, não consigo. Filha, me diz, você se sentiu hoje amada pela mãe? Sim, mãe. O que a mamãe fez para fazer você se sentir amada hoje? Você brincou de Barbie comigo. Ah, agora você precisa detalhar, mãe, esse momento. A mãe adorou brincar de Barbie com você. Adorei fazer a filmagem da gente brincando de Barbie. Adorei botar aquela fitinha tão bonitinha na Barbie. Adorei quando você teve aquele momento, deixa que eu faça a comida e a sua Barbie cozinhou. Coloque muitos detalhes para o subconsciente dela depois gravar. E fez sentido para você brincar com ela. Fez sentido para você a brincadeira, porque você se lembra com detalhes. Então imagina que coisa linda a mãe se lembrar com detalhes um momento onde a filha se sentiu amada. Agora digamos que a sua filha não se sentiu e ela diga: "Mãe, eu não me senti". Então aí você não tente argumentar. Não tente argumentar. Pois é, mas você não se sentiu amado porque a mãe teve que trabalhar, porque daí a mãe estava ali na frente do computador e não pôde, né, dar atenção. Aí você começou a fazer birra. Ah, não, para tudo. Filha, o que que a mamãe pode fazer amanhã para fazer você se sentir amada? Ah, mãe, eu quero que você ande de patins comigo, que você me olhe andar de patins. Então, mãe, diga assim: pensando no seu dia, né? Se você trabalha, por exemplo, diga para sua filha: filha, então assim, ó, pensando que a mãe trabalha das 8 da manhã até às 6, então vamos fazer isso depois das 6? Umas 6h30, 7 horas a mãe chega em casa, a mãe se organiza por uns minutinhos, 7h15 a mãe vai olhar você andando de patins. E aí faça o que você cumpriu, porque a sua filha vai lhe cobrar. Isso, pode ter certeza. E quando chegar de noite, faça a pergunta novamente. Roberta, quando que eu preciso parar de fazer essa técnica? Quando você entender que a sua filha já adquiriu essa habilidade, que é a capacidade de entender que é amada por você. Viu, Gisele? Eu vi que você caiu ali. Então, quando que o meu filho não precisa mais que eu aplique essa técnica? Quando ele realmente adquirir essa habilidade e você enxergar que ele já se sente amado por você e que não precisa mais você aplicar a técnica, porque ele já se sente amado. Pessoal do YouTube, então esta técnica, como já ensinamos na primeira aula, então nós mostramos aqui para vocês também, mas a partir de agora, se você quiser participar da nossa aula para a gente aprender a segunda técnica, que é a técnica onde seu filho vai querer te obedecer, entre no meu Instagram, @eu-sou-Roberta-Pimentel. Pegue o link que fica na minha bio, entre para o grupo VIP do Desafio 7 Dias com Amor e caia aqui nessa live. Um beijo no teu coração. Ui! Acho que fica salvo, né? Aham, concluído. Muito bem. Ali a live está processando, ela vai processar sozinha. E a gente continua. Gente, eu falei para vocês que o amor é uma necessidade biológica, né? Por quê? Porque tem a ver com o nosso físico.
A gente nunca perde o amor por ninguém se a gente já não perdeu por nós mesmos. Então é importante a gente entender isso. Entender também que quando a gente se sente amado, a nossa imunidade aumenta. Mas não é sobre o amor que a gente está dando para os nossos filhos, mas é sobre o amor que ele está sentindo. Aí vem a parte onde a gente pega aqueles percentuais horríveis, e é bem assim que funciona, que é onde a gente diz para as pessoas que existe um estudo que foi feito numa universidade nos Estados Unidos. Cadê o meu estudo? 63% dos suicídios acontecem em lares, cadê? Cujos pais estão ausentes. 80% dos estupradores que são motivados pela raiva vêm de lares sem pai. 70% de jovens que estão em instituições de reabilitação por vários motivos, bebida, álcool, drogas é boa, álcool, drogas, ou talvez sejam os comilões compulsivos, são que vêm de lares onde não existe um pai. Uma criança não perde o amor, a não ser que seja por 5 razões que foram mapeadas por mim. A primeira delas, por causa de medo. Quando a criança tem medo, ela acaba não se sentindo amada pelos pais. Quando a criança entra numa situação perturbadora, seus pais não têm habilidade para resolver isso aqui, com histórias que saram, ou alguma outra habilidade que se possa adquirir, a criança perde a sensação do amor e vira aquilo ali um trauma. Terceiro motivo, birra. A criança não se sente compreendida no momento em que ela precisa ser acolhida e ela não é. Se a gente não tem as habilidades, eu digo, filho não é difícil. É que o filho está exigindo de ti uma habilidade que tu não tem para dar para ele. E é por isso que ele se sente descoberto, ele se sente incompreendido e ele acaba não tendo a sensação nele do amor que você sabe, a gente sabe que você sente, mas ele não está entendendo o que você sente. Quando é dada uma disciplina inadequada, com surras, como era antigamente na minha vida, que eu acredito que muitas de vocês até hoje talvez estejam nessa situação em que precisem mudar esse quadro, ou quando existem características de pais que não são os preparadores emocionais. E a gente tem ali 5 tipos de paternidade e maternidade, que eu também vou explicar em outro momento, em outra dinâmica, numa mentoria no futuro, que agora não temos tempo de fazer isso. E agora, queridos, vamos explicar a nossa segunda técnica. Só preciso te lembrar uma última coisa, que é a lembrança é uma reconstrução do passado, gente. Quando eu lembro alguma coisa, eu reconstruo o meu passado. E vocês sabiam que quando eu lembro alguma coisa, eu tenho a exata sensação de quando eu vivi esta situação igual no meu passado. Eu vou sentir igualzinho quando aquela coisa aconteceu lá no meu passado. Lembrança é um reviver da cena que aconteceu no meu passado. Eu vou pegar uma aguinha para mim, que eu tô sem água. Me dá 1 segundo. Secou as goelas. Vocês entenderam o que isso significa? A gente simplesmente vivenciar como se a gente estivesse vivendo lá na primeira vez. A gente vivencia, às vezes a gente sente até o cheiro da situação quando a gente se lembra dela. É por isso que a gente acessa a emoção novamente e a gente pode resolver aquilo simplesmente acessando essa emoção e curando essa dor.
o que vocês vivem hoje. E isso é uma coisa bem chocante, sabe? O passado, quer dizer, o presente é o passado dos filhos de vocês. O que estamos vivendo hoje serão as memórias que os seus filhos vão acessar lá no futuro deles. Por quê? Se no nosso passado, quando a gente era pequeno, eram as memórias do presente dos nossos pais, isso significa que as memórias dos nossos filhos são o nosso presente hoje. Que é quando eles são pequenos, estão construindo essa memória para crescerem com isso. Então, eles vão acessar o que está acontecendo hoje. E é por isso que hoje precisamos parar com todos os comportamentos que a gente teve e criar memórias novas para os nossos filhos. Vamos, então, para a técnica que se chama contagem regressiva. Serve para que o teu filho compreenda que aquilo que ele está fazendo é importante para ele e que você entende que é importante e que ele não precisa interromper naquele momento. Fez algum sentido isso que eu estou falando? Vou repetir. Esta técnica serve para que seu filho compreenda que aquilo que ele está fazendo é importante para ele e que você entende que é importante e que ele não precisa parar imediatamente. Já vai fazer sentido. Por exemplo, chega na hora de dormir. Você chega para o seu filho e diz o seguinte: filho, vai dormir que está na hora. Quer dizer, você chegava até hoje e dizia isso. Agora nós vamos mudar completamente a regra. Quando você faz isso e diz para ele, vai dormir que está na hora, chega na hora exata, no momento de dizer para ele dormir, o seu filho entende que o que ele está fazendo naquele momento, quando você manda ele dormir, não é realmente importante. Fez sentido? Se você chama o seu filho naquele momento e diz, vai dormir agora que está na hora, ele compreende lá na cabecinha dele, e isso está no subconsciente, tá, gente? Não é com o consciente que ele faz isso. Ele compreende como se aquilo que ele está fazendo naquela hora não é importante. E é isso que a gente precisa desmistificar na vida dele. Provavelmente ele vai responder para você: não. Ou agora não. Mas por que que ele está respondendo isso? Porque aquilo que ele está fazendo naquela hora é muito mais importante do que aquilo que tu quer que ele faça, mãe. É simples assim, é muito simples. Por isso que ele vai te responder isso. Porque ele entende que o que ele está fazendo é muito mais importante do que aquilo que tu quer que ele faça. A tendência, então, naquele momento, é que tu olhe para ele e diga: se tu não for agora, eu vou fazer tal e tal. Aí já vem a ameaça, já vem a punição, ou vem o bater no filho, ou tirar algo que ele gosta de fazer. Sempre a mesma coisa vem. Seu filho não te obedeceu, porque na mente dele você não compreendeu que o que ele estava fazendo era mais importante para ele. Fez sentido? Seu filho vai te obedecer, mas primeiro ele precisa, olha, copia essa frase, sentir o seu amor. Agora tá, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Um pouco antes do seu filho fazer aquilo que você sabe que ele tem que fazer, chegue para ele e diga: faltam 30 minutos para chegar a hora de dormir, meu filho. A mamãe tá te avisando isso, porque eu quero que você aproveite ao máximo o tempo que você tem com aquilo que faz sentido para você. E se você quiser, eu quero participar desses minutos.
Olha a diferença. Então, isso significa o quê? Seu filho dorme às 9. 8h30, você precisa chamar o seu filho e dizer: filho, faltam 30 minutos para chegar a hora do seu sono, que você dorme às 9. Então, você tem esse tempo para fazer aquilo que importa para você. E, preferencialmente, eu gostaria de estar junto nesse tempo. Pode seu filho dizer assim, tá, mãe, vamos fazer alguma coisa junto. Ou pode seu filho dizer, não, mãe, eu quero então ver TV nesse momento. Pode ser? Pode. Você pode ver TV nesse momento. Ou fazer alguma coisa junto com a mamãe. Aí o que você tem que fazer? Uma contagem regressiva e não aquela progressiva. Se não for agora, 1, 2, não. Deleta contagem progressiva e vai para regressiva, contando o tempo que o seu filho vai ficar, que faz sentido para ele, fazendo aquilo que ele gosta, que é importante para ele, e ele já percebeu que você entende o que é importante para ele. Filho, faltam 25 minutos. Então, não esqueça de aproveitar ao máximo o seu tempo. Deixa lá ele mais um pouquinho. Faltam 10. Filho, faltam 10 minutos. Aproveita o momento de olhar esse desenho que você mais gosta. Filho, agora chegou na nossa hora. Vamos, pois está na hora de dormir. Eu vou te ajudar. Faz sentido que as coisas ficaram muito mais leves? Nessa hora, o teu filho vai querer te obedecer. Por quê? Gente, você entendeu o que era importante para ele. Você percebeu que era importante para ele ver aqueles minutos de TV. Então, ele vai querer te obedecer, porque aquilo já vai ficar guardado na memória dele. E ele vai entender que ele pode depois fazer coisas que são importantes para ele, que você vai compreender. Meu filho acabou de dizer para eu gravar bem o que você está falando, para que eu pare de ameaçar de tirar a internet. Porque a gente ameaça que a internet, viu só que coisa louca? Viu só? Agora ele vai cobrar de ti, Gisele. E é bom que você faça. Que você faça bem certinho. Maravilha, adorei. Amei. Como é que eu dou um like nisso, por favor? Olha lá. Diz para ele que eu adorei, que eu vou fiscalizar essa mãe, que nós estamos num desafio de 7 dias aqui. A mãe vai ser fiscalizada. Entra pro grupo, meu amor, que a tia te ajuda. Quando você entende o que é importante para o seu filho, ele entende o que é importante para você. E que um dia também será importante para ele quando ele crescer. E quando ele desenvolver essa habilidade. Por exemplo, para o seu filho hoje, não é importante escovar o dente, nem tomar banho, nem dormir. É ou não é? Para ele não é importante isso. Para ele é importante jogar mais 5 minutos na internet. Para ele é importante ver a Peppa mais 5 minutos. Para ele é importante jogar o FIFA mais 5 minutos. Não é importante escovar o dente. Então, você vai me perguntar, quando que eu paro de fazer isso, Roberta? Quando você perceber que agora essas outras coisas já são importantes para o seu filho. Tipo escovar o dente, tipo pentear os cabelos, tomar banho, que ele já está fazendo sozinho. O meu filho já faz sozinho. Agora ele me mostra, mãe, olha meus dentes, eu passei fio dental, olha só como eu escovei, olha como tá bonito. Não preciso mais. Mas enquanto a gente percebe que aquilo não é importante, a gente precisa fazer todo esse estímulo e essa contagem regressiva para que ele consiga compreender o que precisa ser feito, mas antes ser compreendido naquilo que é importante para ele. Gente, estão aí as duas técnicas. Façam perguntas caso vocês não tenham compreendido e precisem que a gente, então, ajeite, ajuste
para vocês compreenderem, mas não precisam se desesperar, porque podem fazer as perguntas no grupo para que a gente vá ajustando, vá mapeando os resultados. É super importante que vocês digam: Gisele, meu amor, preciso que tu me mostre os seus resultados. Viu como ia valer para ele também? Ia valer. Se tu compreender que para ele é importante aquele momento de estar na internet, ele vai tomar banho, ele vai dormir. Tu percebe como não é só para criança? Não é só para criança. Alguma de vocês quer fazer alguma pergunta aí, eu libero o microfone. Quer que eu libere o teu, meu amor? Sua aluna compenetrada. Que alegria. Libera aí. Fala, meu amor. Ai, sabe que eu adoro perguntar, né? É um desafio para mim bem grande, assim. É uma das coisas aqui em casa que a gente bate bastante em frente é essa questão de, tu falou por último mesmo, de eu entender o que é importante para ele e não só o que é importante para mim, né? Porque para mim é Vamos fazer importante na que, prática. Olha né? só. Exatamente. E ele me fala muito isso, O que que ele muito diz? ele me cobra. Que ele diz, tu tem que respeitar, eu sou um indivíduo diferente de ti, e eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, e tu quer me impor as coisas que tu quer que eu faça. Entendeu? Tipo, ele bate muito de frente comigo em relação a isso, né? E daí, às vezes, eu me ponho, né, no lugar dele e falo, ah, tá, tem razão, minha mãe tá sendo demais. E ele fala, ah, eu já tenho 19 anos, tu acha que eu sou um adolescente ainda? Tu quer me tirar a internet, eu sou adulto, eu sei que é melhor pra mim nesse momento, eu vou fazer as coisas, mas eu tenho o meu tempo. E o meu tempo não é o mesmo que o teu. Então, ele me Olha que fala amor. muito isso, né? E daí, às vezes, a gente dá uns embates, assim, mas depois consegue se entender. Mas eu vejo, assim, que ele fica meio magoado comigo, assim. Aí Olha é que uma, legal. é uma construção, né? É uma construção. É. É uma Porque, construção. é, porque Conta. como é que eu digo pra ele, né? Ai, meu filho, tu tá sendo adulto, eu não sei ser, né? Eu tô numa fase em que eu tenho que aprender a ser mãe de um guri adulto que, né, já sabe o que quer. E é difícil também. Eu acho que todas as fases é difícil. É difícil quando são criança, e a gente tem que orientar, porque é repetição o tempo todo, né? Porque a gente tem que dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E eu não tinha essas informações antes, né, que tu tá trazendo agora. Então, tipo, né, se eu tivesse, até ele falou agora, ah, tá atrasada, hein? Isso daí tu tinha que ter aprendido há 19 anos atrás. Tu tá Viu? pensando em ter outro filho, por acaso? Daí eu ainda falei que a colega, que a irmã falou ali, né, ai, nunca é tarde, né, pra amar. A gente quer Nunca é sempre tarde. melhorar, né? E daí ele deu até risada, né? Mas é bem isso daí, cada fase da vida, e agora eu tô nessa fase dele mais adulto, e tem coisas que eu ainda, parece que eu lido, que ele diz assim, ai, parece que tu tá me tratando que nem criança, tu tem que me tratar que nem eu sou já um adulto. Então, né? Não me trata que nem criança. Não sou mais aquela criancinha que tu. Eu tenho meu pensamento, eu tenho meus desejos, eu tenho os meus objetivos na vida, então, né? Não tem por que tu tá querendo me cortar as coisas, peraí, né? Tipo, e a gente não consegue às vezes, lidar com isso, né? Acha que eles são criança ainda, que eles É, não conhecem nada do mundo, ai, que, né, não quer, a gente não quer que eles errem, né? é. Não quer que eles É bem sofram, não assim, a quer que gente ele, não quer que né? sofra. É exatamente isso. Então, A gente quer acertar o tempo todo. Só que aí, meu amor, eu vou te trazer a seguinte questão. Quando a gente se depara com uma situação assim na vida da gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se acolher nas nossas limitações. Eu me perdoo. Eu sou um ser humano. Eu não tinha essas habilidades. Então tá tudo bem. Eu vou ajudar o meu filho naquilo que eu entendo que eu posso ajudar, dentro da liberdade que ele tem hoje por ser um adulto, mas eu também posso contribuir ainda e muito com a vida do meu filho, ainda mais sendo uma pessoa do jeito que tu é, que a gente sabe, é uma pessoa que está sempre em busca de melhorar, está sempre em busca do que é melhor para a família.
Então, te perdoa, te compreende, entende os teus sentimentos, entende que muitas vezes tu talvez fique com raiva, talvez fique triste, talvez pense em reagir, tenha vontade de reagir. Te compreende, acolhe as tuas emoções, pensa no que é que está te levando a ficar assim. Talvez sejam lembranças, talvez sejam momentos, então, que fizeram a mesma coisa contigo, e agora tu está trazendo isso para o teu filho. Te acolhe as tuas emoções, respira, acalma o teu coração e conversa com ele. Mostra para ele o quanto que tu compreende o que ele está passando, o que ele está sentindo, e que tu tá ali do lado dele para ajudá-lo em qualquer coisa que ele precisar. Porque esse é o nosso papel. A gente veio para esse mundo, eles vieram para nós, que é para a gente fazer exatamente isso. Faz algum sentido isso que eu tô te dizendo? Total. Total, né? Te acolhe, te compreende. Tu não precisa ser Uhum. forte o tempo todo, tu não precisa ter paciência o tempo todo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque a gente é o que é em razão daquilo tudo que a gente viveu, das nossas memórias. E as nossas memórias, elas vêm à tona, mesmo que a gente não queira. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu uma vez com um cliente que eu tive, tá? Ele tinha 18 anos, a época que eu atendi ele. Com 18 anos, ele me contou que a mãe dele e o pai dele eram extremamente agressivos com ele na infância, tá? Aí o que aconteceu foi que ele cresceu dentro daquele lar super abusivo, que ele apanhava muitas vezes, ele via o pai e a mãe se pegando a pau, era a coisa mais horrível. Ele cresceu um menino muito querido, cheio de princípios, assim. E ele dizia, não, mas eu não posso fazer isso jamais, repetir isso tudo. Então eu vou ter uma vida completamente diferente, e realmente ele teve. Só que chegou um determinado momento que ele vivia ainda com a mãe e ele já era casado com a sua esposa. Casou ali bem cedinho, com 17 anos ele já estava casado dentro da casa ali da mãe. Chegou um determinado momento que ele estava com 18 anos, que depois ele veio ser atendido por mim. Ele estava com 18 e ele surgiu uma situação. Lembra que eu falei para vocês, quando vem o desafio, que a gente precisa tomar uma decisão, é onde o nosso cérebro vai lá atrás. Sabe o que aconteceu com esse menino? Ele quebrou a casa inteira. Porque por mais que ele tenha vivido aquilo e ele sabia que ele não queria para a vida dele, o momento chegou e o cérebro dele veio com tudo. Porque acessou aquela memória e veio. Pá! Quebrou a casa inteira, quase quebrou a mãe dele inteira. Um menino que vinha numa postura inexplicável. Nosso cérebro, enquanto ele não está sarado lá atrás, cérebros doídos fazem doer. Cérebros sarados fazem sarar. Tem ali uma frase muito incrível que as gurias colocaram, que eu acredito que elas devem ter ouvido de mim em algum momento, botaram na minha página. É a coisa mais linda aquela frase, que é exatamente isso. Onde eu me sinto curada, eu curo os outros. Onde eu sinto que acabou para mim aquilo tudo, eu consigo fazer acabar para os outros aquilo tudo também. Então, te permite se curar, te permite ressignificar isso. Esse meu trabalho faz isso. O trabalho mais longo que eu tenho, ele faz isso, ele traz essa cura para as pessoas. Daquilo tudo que elas têm lá guardado no passado. Porque por mais que hoje tu diga, eu não quero isso mais para mim, tu vai em determinado momento acessar isso e vai trazer para a tua vida como uma avalanche sem tu querer. Mas esse é o momento que tu precisa te acolher e compreender que tá tudo bem sentir assim. Mas também precisa mudar. Tá tudo bem sentir assim, mas eu vou mudar. E eu vou fazer força para que as coisas que venham no meu futuro sejam resolvidas. Tá, meu amor? As minhas palavras te trouxeram acalento? Coisa boa. Fico feliz. Agora, lá no grupo, era bem legal se nos próximos dias tu trouxesse para nós algum resultado legal que tu tem em casa. Que seja só do aprendizado, tu já mudou, ou de alguma conversa, alguma coisa que ele te traga. Vai ser bem legal a gente ouvir para trazer também para outras pessoas que estão ali
que tem filhos já adultos, né? Eu entendo que aí é um pedaço também da adolescência, né? Tá no fim ali dessa adolescência muito doida. Que a adolescência, ela vai, né? Tanto é que a gente sabe ali, de repente, o neocórtex dele não tá pronto ainda. Pode ser, né? Que a literatura nos diz isso. Que esse estímulo vai, 20 e poucos, e até os 28. Imagina, tem autores que dizem que vai até os 28. Né, gente? Então, se não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente pode dar por encerrada a nossa aula hoje. Vamos conversando ainda ali no grupo. Vamos ter a nossa aula de encerramento do desafio no domingo, mas vamos mapeando resultados no grupo com muito amor. Eu agradeço vocês por estarem aqui, por me ouvirem, por entenderem que as minhas técnicas no meu trabalho traz cura para a alma de vocês. Porque se vocês não acreditassem nisso, não estariam aqui comigo, e por isso eu fico muito feliz e agradeço de verdade, de todo o meu coração, a todos vocês. Tá bom, minhas queridas? Um beijo no coração, então, e vamos nos falando. Eu peço que vocês, então, deem tchauzinho para mim e saiam para eu poder salvar essa live, para ela ficar gravada, para nossa alegria. Tá bom, gente? Beijo no coração. Bem grande, queridas. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Uma selfie. Uma selfie. De todas nós. Dá uma banadinha. Que legal. Uma selfie. Será que ficou bom? Ficou, tá ali vocês. Que legal, gurias. Tá bom? Beijão no coração. Bem grande. Enorme. Beijo bem grande. Tchau. Tchau. Lindas.